acompanhar, eu vou ler na minha. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Entenderam o que disse a palavra? Jeremias 18, o tema da ministração hoje é na casa do oleiro. Jeremias diz que Deus o manda ir à casa do oleiro para observar como o oleiro trabalha, para ver como aquele homem age no barro. E Deus diz: será que eu não posso fazer como aquele oleiro? Será que Deus não pode ser como o oleiro? Por isso ele manda dar uma ordem a Jeremias para que ele observe, porque Deus hoje quer nos falar a respeito disso, de nós entendermos o que é estar na casa do oleiro. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, pela sua presença neste lugar, porque o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, Deus, e nós te exaltamos, ó Pai, pela sua bondade. Nós te exaltamos, ó Deus, pela sua fidelidade. Nós te exaltamos, ó Pai, pela sua graça, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações esta noite. Que o Senhor haja, Deus, a nosso favor esta noite. Papai, muito obrigada por estarmos aqui. Muito obrigada, Deus, por estarmos em sua presença. Obrigada, Deus, que a sua palavra flua em nós, que a sua palavra traga direção, que a sua palavra traga cura, renovo, libertação. Pai, em nome de Jesus, é o que nós pedimos a ti esta noite, Deus. Amém? O profeta vem falando e Deus adverte o profeta: será? E se a gente lê, amados, a palavra diz assim, Deus diz: se eu decretar, mas se a nação se converter. Quando Deus dá essa palavra, Ele coloca um se. Se eu decretar que haverá juízo sobre aquele povo, mas se aquele povo se arrepender, eu não destruirei aquele povo. Mas se eu decretar que aquela nação será edificada, e se aquela nação se desviar do seu caminho, eu destruirei aquela nação. Deus está nos mostrando, amados, que depende de nós. O Senhor fala: eu te dou a bênção, mas depende de nós conquistarmos essa bênção. Depende dessa palavrinha abençoada, se você fizer, se você seguir as ordens, se você seguir os mandamentos que hoje te dou, se você trouxer para sua casa a palavra de Deus e viver essa palavra, você será abençoado. Amém? É isso que Deus está mostrando. Existem nessas entrelinhas duas palavras que nós temos que trazer para a nossa vida: obedecer e arrepender. Quais são? Obedecer e arrepender. Nós temos que trazer essas palavras para as nossas vidas, porque quando eu entendo a vontade de Deus, eu obedeço. E mesmo que eu erre, eu me arrependo. Essas têm que ser palavras na vida do cristão.
em todo o tempo, porque nós somos falhos, nós somos dependentes do Senhor. Então, se eu entendo que eu fui chamado para obedecer à palavra de Deus, se eu entendo que eu fui chamada para obedecer aos mandamentos do Senhor, e que mesmo que eu caia, se eu me arrepender dos meus maus caminhos, se eu me arrepender das obras erradas que eu tenho feito, o Senhor me perdoará. Amados, eu terei vitória. E qual é a vitória do cristão? A vida eterna. Glória a Deus por isso. Essa é a vitória do cristão. Nós temos que entender isso. Existiu uma cidade na Bíblia que se chamava Nínive. Conhece essa história? A maioria com certeza conhece a história de Nínive. Deus usou um profeta chamado Jonas. Existe um livro na Bíblia que fala a respeito disso. Usou esse profeta, tirou esse profeta da sua terra e disse para ele: Jonas, eu quero que você vá até esta cidade, que você pregue a palavra lá. Porque Deus diz no livro de Jonas que a maldade de Nínive havia subido até ele. A maldade de Nínive havia subido até ele, mas Deus disse: eu quero que você vá lá para você pregar a palavra, para que eles se arrependam. Jonas aceitou? Não. Ele relutou, porque ele sabia que aquele era um povo mau, ele sabia que lá existia um povo sanguinário, e naquela época, amados, não existia o comissionamento que existe hoje. Naquela época, os profetas eram levantados por Deus para falar com o seu povo diretamente, com o povo de Deus. Os gentios não recebiam a palavra como nós recebemos hoje. Então, os profetas eram levantados por Deus para falar com o seu povo. E quando Deus chama um profeta para falar com uma nação, que não era uma nação do povo de Deus, ainda mais uma nação idólatra, uma nação sanguinária, ele teve medo. E ele fugiu. Mas Deus pega aquele homem, coloca ele na rota certa e diz: eu quero que você vá lá. Eu quero que você faça isso. Não adianta a gente querer fugir do que Deus tem para a gente, amados. Não adianta. Se Deus te deu uma ordem, cumpra. Porque a ordem foi dada. E quem obedece, vence. Amém? Obedecer e arrepender-se. São as palavras que nós temos que ter no nosso coração. Jonas foi àquela cidade, se arrependeu dos seus maus caminhos. Até o rei se vestiu de pano de saco, entendeu que estava errado, que deveria se converter. Toda a nação, do menor ao maior, clamou a Deus, pediu perdão. E Deus perdoou aquele povo. Por volta, amados, mais ou menos 800, 750 antes de Cristo. Mas passaram-se 100 anos, aquela geração morreu, aquele povo morreu. Eles não ensinaram os seus filhos a caminhar segundo o que eles haviam aprendido. Eles não ensinaram os seus filhos a obedecer a Deus. E permitiram que a idolatria novamente voltasse a Nínive. Porque Nínive fazia parte de um país chamado Assíria. E ali era um país altamente idólatra. Mas eles haviam mudado, eles haviam se convertido. Mas por não ensinar os seus filhos, por isso é importante trazermos os filhos à igreja, pregarmos a palavra às crianças, para ensinar o caminho. Cabe a quem ensinar o caminho aos filhos? À igreja? Não, amados, aos pais. Amém? Então, eles não fizeram isso. E por não fazerem isso, aquela nação se desviou novamente. E ali para frente, Deus levanta outro profeta chamado Naum, que também existe um livro, mais ou menos 100 anos, 150 anos depois. Só que este profeta já foi levantado por Deus para decretar o juízo sobre Nínive. Deus disse: agora não adianta mais. Você já mudou, mas você pecou de novo. Não há ninguém naquela cidade que vá se arrepender, porque Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele sonda, Ele é o único onisciente, Ele é o único onipresente. Ele é o único que sabe de todas as coisas. Então Deus fala para Naum: olha, não adianta mais, porque aquela nação é uma nação terrível. Aquela nação é uma nação idólatra.
é uma nação sanguinária, é uma nação que não tem compaixão de ninguém, e por se tornar assim, amados, tão má, ela foi levantada como capital da Assíria, de tão má que ela era. Ela foi levantada como capital da Síria, e o rei ali estabelecia o terror nas cidades, nos povoados, nos povos vizinhos. Para vocês terem uma noção da maldade daquele povo, quando eles invadiam uma nação, eles matavam, mutilavam, queimavam, eles não tinham compaixão. E os líderes daquela nação, o que eles faziam? Eles pegavam os líderes e, antes de matar, eles mutilavam e torturavam aqueles líderes. Cortavam os pés, cortavam as mãos, as orelhas, o nariz, e depois arrancavam a cabeça e empilhavam as cabeças em forma de pirâmide, porque aquilo para eles era um troféu. Tamanha era a maldade daquele povo. Então, amados, é preciso permanecer. Não adianta somente você se arrepender. Se você não permanecer, você volta muito pior do que você era antes. A palavra de Deus diz isso. Que eu tenho que vigiar. Porque se eu não vigio e saio da presença de Deus, eu fico muito pior do que eu era antes. Estão entendendo? Então eu preciso vigiar a todo tempo. Mas por quê, pastora? Por que eles foram perdoados, eles tiveram uma nova chance, eu tive uma nova chance, eu me arrependi, eu conheço, meu marido teve essa nova chance, mas ele se desviou, eu me desviei, por quê? Como assim? Eu quero que vocês abram a palavra no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 comigo. Paulo escreve ao seu pupilo chamado Timóteo essa carta. E aqui ele fala acerca da impiedade dos últimos dias, acerca do pecado que existiria nos últimos dias. Nós vamos ler do 1 até o 9. Todo mundo achou? Amém? Amém ou misericórdia? Amém ou misericórdia, gente? Jesus, amém ou misericórdia? Amém. 3:1-9. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como James e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Forte, né, irmãos? Muito forte. Aqui fala do que vai acontecer nos últimos dias. Por que que a pessoa se arrepende e volta a fazer aquilo que não queria? Porque não tirou do seu coração as obras da carne. Porque não tirou da sua vida as obras da carne. Ou seja, ainda existe uma raiz no seu coração. A Bíblia diz aqui que eles são amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E ainda diz assim, tendo aparência de piedade. O que significa piedade aqui, amados? Piedade significa aquele
que têm amor e respeito pelas coisas de Deus. Eles têm a aparência de quem tem amor e respeito pelas coisas de Deus, mas não têm. Vivem de aparência. Então, tudo vai levá-los a voltar a agir de forma errada, porque eles vivem de aparência. E diz aqui que são estes homens que entram nas casas das mulheres que estão instáveis. Não são só os homens, porque muitos gostam de dizer, né, tem que ser o masculino e o feminino. Aqui abrange todo mundo. Os homens podem viver de aparência, não amando a Deus da forma certa, não obedecendo, mas existem muitas mulheres instáveis, ou seja, um dia está com Deus, outro dia não quer saber mais. Um dia eu estou eufórica porque o Senhor me curou, no outro dia eu não quero saber mais de Deus, porque eu estou cansada, muita cobrança, esse povo só fala demais. Mulheres instáveis que são presas fáceis do diabo, porque diz aqui que estes homens entram nas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas. Não é carregadas e não é com o pecado, é sobrecarregadas de pecados. Sobrecarga. O irmão que é motorista entende o que é uma sobrecarga, né, irmão? Você põe uma sobrecarga no seu caminhão, o que acontece com o pneu? Vai durar metade do tempo, né? Você põe uma sobrecarga no caminhão, você vai passar ali numa balança, você vai tomar uma multa imensa, não é verdade? Sem contar o risco que você corre. Se você pegar uma serra, dependendo da sobrecarga, você pode ter um acidente, não é verdade? Verdade. Então, essas mulheres, a Bíblia diz que estão sobrecarregadas de pecado, amados. Paulo diz a Timóteo, se afaste deles. São pessoas que estão na igreja, mas não querem a mudança. São pessoas que conheceram o arrependimento, a palavra de Deus, mas querem viver de falsas aparências, achando que estão enganando a quem está do seu lado, quando na verdade a Deus ninguém engana. Está dizendo aqui como James e Jambres, esses homens foram aqueles que se opuseram a Moisés. Quando Moisés chegou dizendo, eu falo através da onde eu sou. Eu falo através de Deus. Deus é todo poderoso, é aquele que vai fazer os milagres. E aqueles homens eram os mágicos. E eles disseram, não, nossos deuses podem fazer o que o seu Deus pode fazer. E eles começaram a, lutar com Moisés para provar quem tinha o maior poder. Até que o nosso Deus mostrou para eles que o nosso Deus é soberano em todas as coisas. Mas eles conseguiram arrastar uma multidão de instáveis, de pessoas que estavam perdidas, de pessoas que estavam aqui fazendo o que diz aqui, vivendo de aparência. Pessoas que não queriam compromisso com Deus. Mas eu tenho que entender, amados, que o meu Deus, ele vai além. O meu Deus, ele vai além. Ele fala aqui, olha, mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, levadas por toda espécie de desejos. Me mostra o quê? Uma mente depravada, que resiste à verdade e que serão reprovados na sua fé. Lembra-se quando eu preguei a respeito da palavra verdade, o que significa verdade no hebraico? A palavra verdade no hebraico, ela é escrito emet. E emet, a gente lê de trás para frente no hebraico, é aleph mem tav, que é o quê? A verdade é o quê? A força que nos leva à cruz. A verdade é a força que nos leva a Deus. Verdade é isso. Então, quando eles se opõem à verdade, quando eles resistem à verdade, porque eles têm uma mente depravada, eles vão resistir à verdade, eles serão reprovados na sua fé. Quando isso, amados? Hoje, dentro da igreja, não. No juízo final, quando estivermos diante de Deus, quando passarmos pelo julgamento final, eles serão reprovados na sua fé. Estão entendendo isso? O Senhor está nos dando uma advertência, o apóstolo pregou aqui, e a gente tem que repetir incansavelmente isso. Ele disse, olha, Deus permitiu que eu voltasse para avisar a igreja que se Jesus voltar hoje, mais da metade da igreja vai ficar.
Não sejamos, amados, pessoas cheias de aparência, bonitas por fora, mas um sepulcro caiado, sabe? Lembra do sepulcro caiado? Bonito por fora e bolorento por dentro. Não sejamos assim. Não sejamos assim como as mulheres insensatas, como essas mulheres que são instáveis em tudo que faz. Não. Eu não posso ser assim, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. O nosso Deus é um Deus poderoso. Melissa, me ajuda a arrastar esse púlpito aqui, fazendo um favor. O nosso Deus, Ele está acima de tudo. Você consegue levar? Aí. O nosso Deus, amados, Ele nos permite viver além de muito. Além de muito, muito, muito. E eu tenho que saber que esse Deus, uma hora, Ele vai entregar a conta. Sabe? Quando Deus diz se, é porque depende de você. E eu quero que você olhe aqui. Me ajuda a soltar aqui. Solta aí. Eu quero que você olhe aqui para esses pinos e você vai imaginando aqui. Dá mais 2. Mais 1. Pronto. Quero que você olhe para esses pinos e vá imaginando aqui. Aqui é o marido, aqui é a esposa. O marido já deitou, misericórdia. Aqui é o marido, aqui é a esposa, aqui são os filhos, né? Aqui é o seu emprego, aqui é a sua vida secular, o seu emprego, sabe? São os seus planos diante de Deus, a sua vida diante de Deus. Essa aqui, amados, é o seu mundo. É o seu mundo. Está entendendo? Estão conseguindo visualizar ali? Aquilo ali é o seu mundo. A sua casa, sua família, é o seu lar. Vou precisar de você aqui. Sobe aqui. Você vai ser o meu pedestal aqui. Fica aqui do ladinho para mim, mãe. Tá chique hoje. Fica aqui, parecer bastante. Aí na minha boca, vem para frente. Ali é a nossa família. Amém? É o que nós somos, é o que nós temos, é o que nós projetamos, é o que nós buscamos. E aí a palavra que nós lemos diz que podemos ser egoístas, que a gente pode carregar, sabe, a presunção em nós, que a gente pode também ser arrogante. Está vendo que coisa horrível que está ficando? Eu posso ser uma pessoa blasfemadora contra Deus, contra tudo, eu não aceitar aquilo que está diante de mim. Desobediente aos pais, eu posso ser desobediente aos meus pais. Eu posso ser uma pessoa sem amor pela minha família. Eu posso ser uma pessoa irreconciliável. Eu não quero saber de nada. Sou eu e me basta. Inimigo do bem. Amante dos prazeres. E posso ser uma pessoa soberba. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é a obra da carne na sua vida. Ela faz com que você fique assim, totalmente confuso. Ela faz com que você fique assim, ó. Você não tem uma forma. Você foi chamado para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas aqui você não tem uma forma. Porque a obra da carne, cada hora ela traz sobre você um desejo que te corrompe, que te leva para um lado que é sombrio, que é longe de Deus. Mas o que a palavra me diz? O que a palavra me diz, amados? Nós lemos esse texto. Lembra do si? Que a destruição vem por quem? A destruição vem por mim. São as minhas escolhas, egoísmo, não obedecer a pai e mãe, ser arrogante, insensato, precipitado, odiar ao Senhor, amar ao mundo, não amar a minha família. E isso me leva à desgraça. Estão entendendo? Eu destruo a minha vida. Não é o diabo que destrói a minha vida. Eu,
com a minha vontade, com a minha força, com o meu querer. Por isso Deus diz: se eu lançar um juízo sobre você, e se você se arrepender dos seus maus caminhos, eu te perdoarei, te levantarei, te farei novo, te darei uma nova vida, uma nova chance. Se. Estão entendendo? Se. Fica aí. É isso que a palavra diz. Se. Nós não podemos perder, porque a obra da carne, ela vem para destruir, ela vem para me corromper. Mas existe algo maravilhoso que eu preguei para vocês a respeito da árvore, que nós somos árvore. O irmão pregou aqui. Quinta-feira eu abri o culto, e eu abri o culto falando daquilo que você ia pregar, mais ou menos. Porque quando estamos alinhados, né, irmão? O pensamento é um. E hoje você abriu o culto trazendo uma palavra, completando a que eu estou falando. Falei sobre árvore. Lembram-se? Árvore. E Deus disse que nós temos que estar ligados à videira, porque Ele é a videira verdadeira. Amém? E aquela árvore frondosa vai produzir sombra, vai produzir fruto, vai produzir alimento. É isso que Deus produz em nós. Quando eu aceito a Jesus, quando eu clamo por Jesus, esse Espírito vem morar no meu coração. E o fruto do Espírito, ele é completo. Ele não vem disforme, ele é lindo, ele é perfeito. Qual é o fruto do Espírito, amado? Não é frutos do Espírito, é fruto. Porque se eu estou nervoso, o fruto do Espírito vem e me traz paciência. Se eu sou uma pessoa sem domínio próprio, o fruto do Espírito me traz domínio próprio. Se eu sou uma pessoa que não ama ninguém, me traz amabilidade, me traz bondade. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E se eu der do meu fruto, pegue um. Se eu der do meu fruto, a Melissa comer o meu fruto, vem aqui, irmão. Se eu der do meu fruto, se eu der bondade para o irmão, vem aqui. Se eu der a amabilidade para o irmão, vem aqui. Se eu der para o irmão amor, porque é isso que o fruto do Espírito... Pegue o outro, irmão. Esse aí vai nascer, vai virar uma árvore frondosa. Pegue outro. Ah, já pegou? Ô, irmão, você queria dois. Vem aqui, Clemilda. Se eu dou, amados, esse fruto aqui, vocês podem olhar e falar assim: nossa, mas vai acabar. Vai acabar. Não vai acabar. Porque o fruto do Espírito não acaba. A palavra de Deus diz que aquele que está em Deus e dá fruto, ele vem, poda, limpa, para que nasçam mais. Para que nasçam mais. Está entendendo? Para que nasça mais amor, para que nasça mais bondade. Não tenha medo de ser uma árvore frondosa, não tenha medo de ser aquilo que Deus chamou você para ser. Não tenha medo. Porque o que Deus tem para a gente é muito mais do que uma vida destruída. É muito mais do que você passar a sua vida inteira juntando cacos, irmãos. Você não precisa ficar colando cacos. Você não precisa ficar remendando a sua vida, vivendo de migalhas. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. E Ele nos leva a lugares muito maiores. A palavra diz que, em Gálatas 5:24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Coloque aqui, Isaac, Gálatas 5:24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Entenda isso. Arrependimento, mudar, ter uma nova vida, obedecer, crucificar a sua carne, os seus desejos, para que Deus faça a obra em você, porque está escrito: todo aquele que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aleluia! Você pode dar um glória por isso?
É isso que Deus quer. Que todo aquele que dê fruto permaneça. Dê fruto, seja uma árvore frondosa, não tenha medo de dar a sua sombra, não tenha medo de vir os pássaros, sabe? Ali achar comida nas suas árvores, nas suas folhas, nos seus galhos, não tenha medo, amado. Não tenha medo disso. Se estão te jogando pedra, não tenha medo, glorifique a Deus, porque você está sendo uma árvore frondosa, está sendo visto de longe. E é isso que Deus quer, que a luz seja vista. Não tem como, não é verdade? Se a gente ficar no alto de uma montanha, apagar todas as luzes, o irmão teve lá no Morro do Macaco, né? O irmão teve no Morro do Macaco, se apagar todas as luzes, se acender uma vela lá em cima, todo mundo te enxerga, não enxerga? É isso que Deus quer, que sejamos luz neste mundo. Eu não tenho que ser arrogante, porque eu sei mais, eu tenho que achar que eu sou melhor do que o outro. Não. Eu falo melhor, eu tenho faculdade, eu sou melhor do que o outro que não tem. Não pode ser assim, porque eu toco melhor. Eu não quero tocar com os outros porque eu sou melhor. Não, eu canto melhor, eu não quero cantar com os outros que estão começando porque eu sou melhor. Tire isso do seu coração, porque isso te leva à ruína. Mas eu tenho que viver pelo que diz a palavra de Deus. Segura aqui. Eu tenho que viver pelo que diz a palavra de Deus. Isaac, põe para mim Jeremias 18, de 4 a 6. Não dá para ler ali em cima, né? Coloca a partir do 4, Isaac. Coloca Jeremias 4, depois vai passando. Coloca Jeremias 4, depois vai passando, Isaac. Isso. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Como um vaso na mão de barro, na mão do oleiro. Irmão, você pode estar cheio de pecado, você pode estar cheio de rancor, você pode estar cheio de ódio. A palavra de Deus diz que como um vaso na mão do oleiro, você pode ser refeito, você pode ser curado, você pode ser transformado, porque é Ele que transforma. Não somos nós. O Senhor diz que o oleiro que estava fazendo barro, estava fazendo vaso, e aquele vaso que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Quem te molda é o Espírito Santo. E quando ele te molda, ele te faz ficar da maneira e da forma como Ele quer. Você não tem que ser disforme, porque você é imagem e semelhança de Deus. Você nasceu para ser lindo diante do Senhor. E quem te molda, amados, é o Senhor. Ele pode dizer assim, esse vaso aqui, ele vai ser mais gordinho, ele vai ser mais chatinho, mas ele é o vaso que eu estou moldando. Para ele eu tenho promessas, para ele eu tenho bênção. Mas, de repente, nessa caminhada que você está, as lutas vêm, te afastam da presença do Senhor. E, de repente, aquele vaso se desfaz. Mas se você permanece na mão do oleiro, você não é descartado. Você não é descartado. A menos que você permita, você não é descartado. E você novamente é moldado, você novamente é moldado, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é Deus de juízo, mas Ele é Deus de amor. E Ele te molda novamente, Ele tira suas rachaduras e Ele te faz um vaso novo. Estão entendendo isso, irmãos? Ele te faz um vaso novo. E às vezes você olha e fala assim, às vezes você olha e fala assim, mas eu não sou o vaso que eu queria. Eu não sou bonito como eu queria. Eu não sou da forma como eu queria.
mas aquele que te molda é o oleiro. Aquele que te molda sabe a forma que você deve ter. Por isso você é único para Deus. Por isso você é especial para Deus. Amém? Você é especial. Olha aqui para mim, não se preocupe com quem está levantando. Você é especial para Deus. Deus te molda o tempo todo. Ele nos molda o tempo todo. O Espírito de Deus é quem te molda. Não se deixe levar pelas obras da carne, não se deixe levar como aquele povo, quando Paulo escreve a Timóteo, não se deixe levar, meu amado, não se deixe levar. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Uma hora você estará diante de Deus e você não precisará mais ser moldado, porque você estará com aquele que é o Criador de todas as coisas. Mas enquanto você está aqui, você passará por provas. Enquanto você está aqui, você passará por lutas. E tudo depende de você. Tudo depende de como você quer ser. Tudo depende de como você quer agir. Você viu aqui o que você pode fazer com a sua família. Você viu aqui o que você pode fazer com a sua família. Essa semana eu estava orando, nós fomos a uma casa em Cruzeiro, na semana passada nós fomos a uma casa em Cruzeiro, e eu estava orando em casa antes de irmos para Cruzeiro, e eu tive uma experiência com Deus tremenda, amados, tremenda. Eu orando ali, o Senhor me visitou de uma forma sobrenatural. E Deus falou demais comigo, amados, mas falou, eu fiquei 2 horas prostrada no chão, antes de ir para Cruzeiro. Quando fomos para Cruzeiro, uma chuva na Dutra, uma tempestade, que a gente não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz, né, Marcos? Uma tempestade que só Deus para nos guiar. E eu falei, meu Pai, o que nós estamos fazendo nesse lugar? Mas se for da sua vontade, nós vamos chegar em paz. E no caminho, na Dutra, um carro havia... sofrido um acidente há poucos minutos antes da gente, o carro capotou numa curva ali, próxima à Cachoeira Paulista, numa curva que é bem de descida, uma curva perigosa, e eu falei, meu Deus, nos guarde, porque eu sei que vai ser bênção, essa família precisa da sua palavra, ela precisa do seu amor, e quando a gente chegou lá, amados, o Espírito Santo tinha já tratado com aquele povo, eles estavam com o coração aberto. Deus agiu naquela família de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda, falou o coração deles de uma forma que fazia muito tempo, amados, que eu não via Deus agir daquela forma. E eu voltei para casa, deitei, né? Chegamos em casa bem, graças a Deus, né? Chegamos em casa bem, e quando a gente chegou em casa, eu dormi, de madrugada eu tive um sonho. Mas eu tive um sonho, amados, que eu acordei e eu fui para o espelho, eu fiquei me olhando, eu falei, Deus, eu não estou entendendo, Senhor, o que o Senhor quer dizer. Eu não estou entendendo o que o Senhor está falando, Pai, eu não estou entendendo o que o Senhor está dizendo. E eu voltei para a minha cama, mas assim, amados, eu não consegui dormir. Era 3h15 da manhã, eu acordei o Idegrim e eu chorei compulsivamente até as 5h30 da manhã. Pelo agir do Espírito Santo, mas chorei de chorar, e o Idegrim falava, para, eu não consigo, e tudo que ele fazia, Deus havia dito que ele faria. Quando ele me abraçou, eu falei, Idegrim, eu sabia que você ia me abraçar, eu sabia que você ia falar isso. Amados, o Senhor tem urgência que nós estejamos o adorando. O Senhor tem urgência em te dar experiências profundas com Ele. Não fique perdendo tempo com coisas vãs que te levam a destruir a sua família, levam a destruir a sua vida com Deus, como eu mostrei aqui para vocês. Escolha ser um vaso na mão do oleiro. Escolha ser moldado por esse Deus maravilhoso, amados. Porque senão você nunca vai conseguir tirar as coisas que te afastam de Deus. Eu falei para vocês, eu já dei o meu testemunho, eu tinha um ciúmes terrível do Idegrim, mas eu me prostrei diante de Deus e disse, Deus, tira isso de mim. Tira isso de mim, porque isso me mata.
Isso me estraga, isso me faz mal, porque eu não conseguia respirar se ele não estivesse do meu lado. E não adiantava nada, porque uma pessoa, quando quer trair, ela trai debaixo do nariz da gente. Não adianta, você pode pôr coleira, você pode pôr o que for. Se a pessoa quiser trair, ela trai debaixo do seu nariz. Esse ciúme só serve para estragar, matar casamentos, destruir vidas. A gente vê todos os dias na televisão casais se matando, não pode ser assim, irmãos. A gente tem que ter Deus. Escolha ser amigo de Deus. Escolha Deus todos os dias. Hoje o Idegrim postou o louvor deles, derrama sua Shekinah. Amados, eu ouvindo aquilo, tomando banho ali, eu ouvindo aquilo, orando essa tarde, preparando essa palavra, eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, Deus. Como o Senhor é maravilhoso, Pai, eu não quero perder a sua presença, Deus. Eu quero ser eternamente como um vaso nas suas mãos. Eu quero, Deus, todos os dias. E eu não quero ser refeita, Pai, mas eu quero ser moldada, porque ser refeito dói, amados. Eu já fui refeita por Deus e isso dói. Quando você é destruído, você é levantado novamente, isso dói. Porque você tem que passar por dores, tem que passar por curas, tem que passar por libertação. Escolha ser amigo de Deus. Feche seus olhos.